Eu vou falar sobre os 4 capitais que o Kalash, o Alexandre Kalash, pontua como capitais importantes para que a gente cuide e envelheça bem. O Alexandre Kalash é um médico epidemiologista brasileiro, formado em medicina pela UFRJ. Ele deve ter hoje aproximadamente 74 anos. É uma das principais referências em estudos e pesquisas da longevidade no Brasil e fora do Brasil também no mundo. O Kalash, na década de 70, ele se mudou para a Europa e passou a viver lá, viveu lá por 33 anos, bastante tempo. Teve 2 filhos que estão em Londres hoje, tem uma netinha. E nos últimos 13 anos do Kalash na Europa, ele dirigiu um projeto da Organização Mundial da Saúde que se chama Programa Global de Envelhecimento e Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para vocês terem uma ideia do impacto do Kalash nas políticas públicas, nos movimentos mundiais ligados ao envelhecimento. Então, eu trouxe hoje uma teoria dele que fala sobre os 4 capitais que merecem a nossa atenção para que a gente envelheça bem. Repetindo para quem está chegando agora. Bom dia, Ângela, Jussara, Margarete, Ana, Luciane e Dri. Tem uns nomes que eu não consigo ver os nomes reais das pessoas. Bom dia a todos e a todas. Então vamos falar dos 4 capitais. O primeiro capital que o Kalash pontua como importante é o capital vital, relacionado à saúde. Então ele fala da alimentação, né, dos pratos coloridos, descascar mais, desembalar menos. Às vezes uma coisinha que você consegue mudar é ganho. A gente não pode pensar em mudanças grandes demais, rápidas demais, porque isso muitas vezes inviabiliza e paralisa os nossos processos de mudança, os nossos processos de melhoria. Então, às vezes, se você não bebe água no dia, um copo d'água que você tomou é vitória. Isso deve ser comemorado e valorizado, porque aí você se motiva a continuar tentando. E no dia seguinte vai beber um copo e mais um golinho. Vai beber alguns golinhos a mais. E assim a gente vai indo. Às vezes é comer uma folhinha de alface, né? Parar de pensar que, não, eu detesto salada, eu nunca gostei de salada e por isso você está condenada a nunca comer uma saladinha. Cuidado com a mentalidade, ela é o que mais limita a gente. Dá uma chance para a salada, mais uma vez. Dê uma chance para que você passe a incorporar novos hábitos, mesmo se você nunca os teve. Começa a botar na sua cabeça que você pode passar a comer melhor, que você pode conseguir sim, de repente, fazer uma atividade física. Não é porque você nunca conseguiu fazer atividade física que você não vai conseguir hoje introduzir algum nívelzinho de movimentação do corpo no seu dia. Vai buscando. A questão é aquilo que eu falei na aula dos segredos, né? Não abandone o seu barco, não abandona o seu projeto ou o seu projetinho de melhoria para você mesma. Então isso é o capital vital, relaciona-se à alimentação, à atividade física, a não fumar, a beber moderadamente, ao padrão do sono, né? Cuidado com a bebida nesse momento da quarentena, muito cuidado. Quem tem uma tendência à adição, fica mais fácil de entrar num quadro de alcoolismo nesse momento e não vai tocar um sininho na hora que você passar a ser um dependente de álcool, viu, gente? Ninguém vai chegar para você e balançar uma bandeira falando, pronto, agora você ultrapassou uma fronteira. Não existe isso. A fronteira a gente vai empurrando ela e vai rompendo com a fronteira muitas vezes sem perceber que isso está acontecendo. Então, olha lá, eu respondi uma pesquisa, agora não vou saber falar da onde foi, mas chegou para mim por e-mail e eu estava respondendo, relacionado à saúde mesmo, física. E lá tinha assim a pergunta: você consome mais do que 4 doses por semana de álcool? Entendeu? Eu não sei, tá? Qual é o padrão da normalidade, o que é uma medida aceitável de consumo de álcool por semana. Eu sei que essa semana eu respondi a essa pesquisa que fazia essa pergunta. Então deve ser algo por aí, né? Até 4 doses de álcool por semana.
Tem gente consumindo muito, muito, muito mais. E muito mais do que antes da quarentena. Porque as pessoas estão buscando válvulas de escape, as pessoas estão buscando fontes de satisfação para substituir o que elas perderam, né, de significativo agora com essa pandemia. Então, como a gente está impedido de fazer muitas coisas que a gente fazia e que nos nutria, que alimentava o nosso espírito, que gerava prazer, satisfação, conexão com a vida, a gente começa a se agarrar em boias que estão pertinho da gente, só que muitas vezes essas boias estão furadas. Cuidado, olha bem aonde você está se agarrando. Inclusive, às vezes, em formas de se relacionar muito patológicas também, né, com as pessoas que estão morando com você. Aí, se deixar, eu vou falando. Deixa eu voltar para os capitais do Kalash, tá bom? Então, o primeiro capital é o capital vital, que é esse relacionado à saúde física, que envolve tudo isso que eu falei. Ele é bem amplo, mas a gente precisa olhar para esse todo para poder envelhecer bem e também atravessar a pandemia, né, cuidando da gente. O segundo capital que ele fala é o capital do conhecimento. É esse capital que envolve o aprendizado contínuo, o lifelong learning, que eu sempre tenho falado aqui com vocês. É entender que aprender é para todas as idades e não só para os jovens. Uma pessoa me disse essa semana, quem que foi, gente? Eu conversei com tanta gente nos últimos dias que se eu me lembrar eu falo, mas ela falou, acho que foi a Cleia de São Paulo, da Hype. Foi ela mesma, a Cleia, da Hype 60+. Ela falou que viu uma frase, não sei se é uma frase oriental, que fala que envelhecer é parar de aprender. Envelhecer é parar de aprender. Então, o capital do Kalash fala isso. O capital do conhecimento é se manter aprendiz para sempre. Enquanto você tiver saúde cerebral para aprender, você deve continuar aprendendo. E aí eu te pergunto, qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último curso que você comprou para você? É porque eu constatei isso há pouco tempo, que pessoas maduras não investem em aprendizagem, em novos aprendizados, e eu fiquei espantada, assim, fiquei impressionada porque eu nunca tinha visto concretamente o quanto isso é comum e forte e presente nas pessoas acima de 60 anos. Aí fica complicado, né, da sociedade incorporar essas pessoas no jogo, né? A sociedade fala que elas não dão conta mais de jogar e elas também reafirmam isso a não pedirem para jogar, a não falarem assim, eu sou a próxima da fila, a não pegar uma senha, a não se candidatar, a não se matricular num curso. Aí os próprios maduros vão reafirmando para a sociedade, realmente a gente não dá mais conta de jogar, entende? Então, o terceiro capital é o capital social, inclusive ele é falado em segundo lugar, tá bom? O capital social é o capital das pessoas, é a convivência com gente, convivência com a comunidade, com a família e com os amigos. Fundamental. A solidão mata, existe a morte social, que a gente sabe disso, ela gera depressão, depressão é uma doença grave, merece atenção, merece tratamento, né? Tem como sair disso, mas sozinho fica realmente difícil e atualmente com as famílias reduzidas a gente precisa cuidar dos nossos laços de amizade, dos nossos laços da comunidade, porque parece que lá na frente quem vai sustentar a coisa pra gente vão ser eles, os nossos amigos, os nossos vizinhos, resgatar, né, os laços com os vizinhos, tão importante isso. Muitas vezes a gente não sabe o nome de quem mora na porta ao lado. Se a pessoa precisar de alguma coisa, ou o contrário, se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir socorro a quem, né? E também socorrer a quem. Então, presta atenção nas pessoas que te agradam ao seu redor, as pessoas da sua rede, ou as pessoas que cruzarem o seu caminho. Quem sabe essas pessoas não podem ir se aconchegando na sua vida e fortalecendo esse laço até se tornar uma família escolhida, uma família que você vai escolher colocar dentro da sua vida. Não é maravilhoso pensar assim? Eu acho. E aí vocês serão rede de suporte uns dos outros, um do outro.
O terceiro capital, não, o terceiro não, já é o quarto, né? É o capital financeiro. É o dinheiro que o Kalash fala, o quarto e último, dentro da classificação dele. O dinheiro é realmente muito importante, é ele que te dá acesso, né, ao que o mundo tem a oferecer, inclusive a dignidade, a sobrevivência. Né? O dinheiro ele tem várias facetas, tem a faceta comida, casa, né, saúde, acesso à saúde, o básico mesmo. Depois disso a gente começa a ter acesso ao que a vida tem para oferecer de bonito, de desfrute, de possibilidades. E o dinheiro traz isso sim. As pessoas têm muito preconceito com esse assunto. O brasileiro não tem educação financeira nenhuma e acha que falar de dinheiro é feio, pega mal, que você é mercenária, que você só pensa nisso, que você coloca o dinheiro acima de tudo. É uma confusão, é um monte de equívoco, não é isso, sabe? Não podemos continuar falando assim, para de falar que dinheiro é sujo, dinheiro não é mais sujo do que uma caneta, um celular que vai para lá e para cá, não é mais sujo. Isso faz parte de um valor que fica sendo transmitido para as pessoas de que dinheiro é coisa feia, né? E que a gente precisa esconder e não podemos falar sobre isso. E isso também atravanca os processos financeiros na sua vida e muitas vezes te faz ter vergonha por ganhar dinheiro. Tem gente que tem vergonha de ter dinheiro. É impressionante, né? Quem não tem quer ter, quem tem vergonha de ter. É uma coisa. E então fica aí esses 4 capitais do Kalash. Bom dia para quem chegou depois. Bom dia, Cláudia, Tiago, Renata Mello. Tem esse PDF no Google, que é o Marco do Envelhecimento Ativo, um marco político em resposta à Revolução da Longevidade. Você joga isso aqui no Google, tem esse PDF maravilhoso, é uma leitura um pouquinho mais densa e tudo, científica, mas simples. Muita informação legal aqui. Já vou fechando. Olha aqui, aí eu grifei tudo, tem muitos grifos meus aqui, tem aqui. Aí eu marquei uma partezinha, marquei não, separei uma parte grifada minha para compartilhar com vocês hoje. Olha que bacana. Repensando o curso de vida, tá? Esse capítulo aqui. Aí fala assim, ao longo do século XX e até os dias de hoje, é pequenininho, tá? Já vou terminar. Ao longo do século XX até os dias de hoje, a velhice nas sociedades industrializadas tem sido produto da aposentadoria formalizada. A origem dessa construção social é o sistema previdenciário de Bismarck, introduzido em 1889. Olha onde que está a mentalidade dos brasileiros, do nosso país, em 1889. Esse sistema fornecia uma pequena pensão aos trabalhadores acima dos 70 anos de idade, numa época em que a expectativa de vida do homem ainda estava abaixo dos 40 anos. A aposentadoria formal, que foi então introduzida por vários governos em todo o mundo, causou profundas mudanças em como percebemos a idade. Uma vez que o fator determinante para deixar... Preste atenção nessa frase, essa é boa. Uma vez que o fator determinante para deixar a força de trabalho deixou de ser a incapacidade, quando a pessoa já não consegue mais trabalhar, e passou a ser a idade passou a ser associada à incapacidade. Olha onde que nasceu aí o núcleo dessa mentalidade preconceituosa e equivocada que a gente carrega até hoje, de modo independente da capacidade funcional do indivíduo. Então, as pessoas se aposentam hoje por idade, né? Não é porque assim, ninguém avalia se a pessoa é capaz de continuar contribuindo ou não. Ela chega num marco, pelo menos nos empregos formais, né? E a partir daquela idade X, daqueles critérios práticos ali, ela é convidada a se retirar do trabalho, independentemente do que ela carrega de bagagem, da capacidade que ela tem de contribuição. E é aí que mora um grande prejuízo que o Brasil tem, falando de Brasil, né? O mundo, com as pessoas que são retiradas do mercado de trabalho por uma questão de idade, porque elas estão muitas vezes no auge da sua carreira, no auge do seu potencial intelectual, elas têm muito para contribuir, elas querem contribuir, mas elas são obrigadas a sair.
Isso é triste demais. São pessoas que ficam muitas vezes muito mal, muito chateadas e muito improdutivas e não conseguem resgatar, realizar um novo movimento de reinvenção sozinhas para achar um outro caminho que permita a elas contribuir novamente, voltar para esse tal jogo que eu estava falando antes. Então, olha aqui, especialmente para os homens, isso levou a um curso de vida normativo, padronizado cronologicamente, que é isso que eu falo o tempo inteiro, que a gente tem que derrubar na nossa cabeça. Não é por idade mais que a gente diz o que a gente pode ou não fazer, mas pelo que me faz bem, pelo que eu desejo fazer, porque o mundo, na verdade, ele está aberto para uma vida ativa por mais 20, 30, 40 anos pós-aposentadoria. Mas se você não entender isso aqui, né, isso que eu tenho falado e repetido aqui sempre, você vai achar que a gente está lá em 1889 ainda, lá no Bismarck, a gente não está mais. Já estamos em um novo mundo, muito mais complexo, muito mais dinâmico, em que o aprendizado novo deve fazer parte o tempo inteiro e com muito mais possibilidades de inovação, participação e desfrute da vida mesmo para todas as pessoas maduras. Eu acho que tá bom. Isso aqui é interessante demais. A gente podia ficar o dia inteiro falando isso aqui, só lendo os grifos, seria muito bacana, mas eu vou ficando por aqui, porque tem muita demanda aqui na minha mesa e aqui na minha casa, e acho que tá bom por hoje. Muito obrigada a vocês que entraram. A gente continua se vendo e se falando. Um beijo. Quem chegou agora pode assistir a live pequenininha do início, tá bom? Até. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem. Cuidem dos seus capitais.